Hoje vamos falar sobre algo que impacta diretamente na sua vida, na sua capacidade de avançar e de alcançar os seus sonhos, os sabotadores emocionais. Só sentimos medo quando precisamos fazer algo novo ou importante. Vamos iniciar então falando sobre o medo, que é uma emoção humana natural, que tem muitas vezes a função de nos proteger. Mas o medo que te paralisa, que te impede de arriscar, de tentar algo novo, de buscar o que você merece, esse medo não está te protegendo de nada. Na verdade, ele está te sabotando. O medo, ele é um sinal de alerta. Algo diferente está acontecendo. Mas ele não é um comando para que você pare. A verdade é que a maioria dos medos que travam a gente, eles não são completamente reais. O medo, na verdade, é um equívoco. São fantasmas criados pela nossa própria mente, baseados em experiências passadas, crenças limitantes ou informações distorcidas e incompletas da realidade. Lembre-se que um medo é um sinal de alerta e esses sinais que nosso corpo recebe carregam em si informações que não são necessariamente verdadeiras e na maioria das vezes estão incompletas. E todo o equívoco mora nessas informações que registramos em outro momento da nossa vida. Naquele momento era real, hoje pode não ser. O que acontece quando nossa mente acessa essas informações? Aí a gente sente medo e muitas vezes sente de forma fisiológica. O coração dispara, a boca fica seca, a mão fica gelada. Não tem como ignorar esses sinais. Eles são reais, você está sentindo. A sensação é real, mas não necessariamente verdade aquilo que está fazendo você sentir esses sintomas. A forma como reagimos a qualquer situação em nossa vida está diretamente ligado à nossa percepção a respeito daquela situação. A percepção que você tem sobre determinada situação te faz sentir todos esses sinais do medo, te faz concluir que você está em perigo. Porém, por que outras pessoas na mesma situação não sentem os mesmos sintomas, os mesmos sinais físicos? Porque elas têm uma percepção diferente daquela situação. A realidade é o que realmente existe, independente de como a interpretamos. A percepção, por outro lado, é a nossa interpretação subjetiva dessa realidade. Por exemplo, temos duas pessoas. As duas recebem uma crítica no trabalho. Uma pensa assim: essa crítica é uma oportunidade para mim aprender e melhorar. A pessoa está me ajudando a crescer. Quando ele pensa assim, a sua reação é se sentir motivado, buscar entender os pontos de melhoria e agradece a pessoa pelo feedback. Já a outra pessoa entendeu que a crítica é um ataque pessoal e que tal pessoa não gosta do seu trabalho e quer lhe prejudicar. Com essa percepção, a sua reação é se sentir ofendido, ficando na defensiva, irritado e talvez até pense em revidar ou evitar a pessoa. Percebe que a realidade ela é uma só, a mesma. E temos duas percepções completamente diferentes. Nossas percepções, elas podem ser formadas por experiências passadas, crenças e valores, estado emocional, motivação e outros. E é isso que vamos trabalhar. Vamos criar novas percepções em cima do nosso medo. E, consequentemente, você terá outras sensações e seu medo não será mais tão assustador, tão paralisante. Isso traz uma perspectiva nova para uma decisão diferente, que automaticamente vai fazer com que você haja de forma diferente, ao invés de paralisar, ao invés de reduzir, ao invés de procrastinar novamente. E como a gente começa a enfrentar esses medos? Começando a racionalizá-los.
Porque o medo, ele é ótimo em dar opiniões, mas é péssimo em tomar decisões. Aprenderemos a pensar sobre o medo de forma racional, possibilitando que você tome decisões mais conscientes. Vamos desmascarar o medo e seguir em frente rumo a novas conquistas e realizações. A ideia é que para combater um inimigo, primeiro você precisa conhecê-lo. Então, no primeiro passo, vamos tentar entender o medo. De que você realmente está com medo? De onde vem o seu medo? Quem te ensinou a ter esse medo? No segundo passo, vamos avaliar o impacto do medo. O que você está fazendo ou deixando de fazer por causa desse medo? O que de bom deixa de acontecer quando você sente esse medo e acredita nele? Essa outra parte eu acho super interessante. O que as pessoas que não têm o seu medo pensam que é diferente do que você pensa sobre esse medo? E terceiro, a gente transforma essa nova percepção em ação. Com essas respostas, você começa a ver o medo sob uma nova perspectiva. Ele deixa de ser um monstro e se torna algo que você pode analisar. A partir dessa nova percepção, você precisa tomar uma decisão. Qual opção temos? Ou você acredita no medo e não faz nada, continua colhendo os mesmos frutos. Você pode confrontar o medo com a possibilidade de dar errado, porque pode dar errado, não podemos descartar isso. Aqui você pode pensar em formas de minimizar a possibilidade do erro. Ou a gente pode confrontar o medo com a possibilidade de dar certo. E aí, finalmente, você vai alcançar os seus objetivos e ser feliz. Então, o que a gente vai fazer? Pega o papel, anota qual que é o seu medo, né? Nomeie o seu medo. Tente puxar de onde, quando você sentiu esse medo pela primeira vez, quem te ensinou, quem que alimenta esse medo hoje na sua vida. E depois passa para a segunda parte, né, que você vai analisar ali o impacto do medo na sua vida, né, o que você está deixando de fazer, né, como esse medo está fazendo você se sentir e reagir diante das situações que você está deixando de viver. Se você não tivesse esse medo, como que seria? Quais os resultados você estaria tendo a oportunidade de viver? E aí é interessante você pegar as percepções de pessoas que não têm o mesmo medo, porque é aí que você vai encontrar aonde que as informações do seu medo estão incompletas. Né? Você vai perceber que é uma crença limitante ali que você tem. Não é verdade aquilo que você pensa, aquele perigo, ele não é real. E por último, diante de todas essas percepções, o seu medo ele perde essa força toda que você colocava nele, né, que te paralisava, e aí você vai tomar uma decisão que espero que seja, né, encarar, confrontar o medo com a possibilidade de dar certo e colher novos resultados e obter o sucesso que você tanto deseja. Agora vamos falar da dependência emocional. Ela é um distúrbio de prioridade, em que a pessoa com dependência emocional geralmente coloca a necessidade e o bem-estar da outra pessoa acima dos seus próprios, negligenciando suas próprias necessidades e desejos e buscando validação e aprovação externa em vez de se concentrar no seu próprio bem-estar. Isso pode levar a relações desequilibradas e a problemas de saúde emocional. A dependência emocional, ela pode ser um verdadeiro obstáculo para você conseguir seguir em frente. Muitas vezes, a interferência e a influência que outras pessoas têm em nossas vidas pode dificultar na tomada de decisão de determinadas situações e na mudança de rumo. É uma prisão invisível, sem grade, sem sentença e sem pena. Faz com que a pessoa perca a autonomia emocional e o controle sobre a sua própria vida. Ela deixa de viver o que deseja
por medo de desagradar, decepcionar ou perder alguém. Mistura sentimentos e obrigação. A pessoa sente que deve se moldar ao sentimento do outro. Cria uma obrigação emocional doentia, muitas vezes disfarçada de amor, cuidado ou fidelidade. Acaba afetando diretamente a sua saúde mental, sua carreira, finanças e relacionamentos. Gera culpa constante caso você tente se escolher. Acaba criando autossabotagem. Existem 2 tipos de dependência emocional, ativa e passiva. Na dependência emocional passiva, você permite, conscientemente ou inconscientemente, que outro interfira no seu emocional. Essa pessoa que interfere te faz sentir culpada, responsável ou errada por querer viver diferente. Você vive se justificando ou tentando agradar a essa pessoa. Já na dependência ativa, você é quem interfere na vida do outro. Sente que precisa controlar, opinar, organizar tudo para que o outro não erre, não falhe, não sofra. Muitas vezes disfarçado de cuidado, mas é controle disfarçado de amor. Quando há dependência emocional, surgem 4 principais formas de controle que você pode reconhecer em si ou no outro. Existe o padrão controlador da vítima natural, que é aquela pessoa que assume uma postura de sofrimento e incapacidade, buscando compaixão e atenção, através de reclamação, autopiedade. A pessoa mostra o que está passando por algo difícil, uma doença, uma crise financeira, uma perda, etc. Vive numa condição constante de fragilidade. Gera dependência emocional pela sua própria inércia, gerando culpa em quem está por perto. A pessoa tem dificuldade de reagir e costuma esperar que as outras pessoas façam por ela. Acaba sendo o centro emocional daquelas pessoas que estão próximas convivendo com ela, mesmo sem querer. Temos o outro padrão, que é a vítima intencional. Nesse caso, a pessoa ela age como vítima, mas normalmente ele usa uma situação ruim com uma intenção oculta de manipular ou obter algo, usando a postura de fragilidade para atingir um objetivo específico. Ele usa o sofrimento como moeda emocional, prolonga ou maximiza a sua dor para, de certa forma, manipular. Expõe abertamente a sua dor para gerar culpa, obrigação ou prisão emocional nas outras pessoas. Faz com que os outros se sintam errados por estarem bem. Aí temos o padrão narcisista, que coloca-se como salvador, um mentor, uma base emocional dos outros, criando a dependência também. Ele sabe o que é melhor para a pessoa, sabe a melhor forma de fazer, tudo o que ele faz é melhor e acha que o outro precisa acatar. Tem uma necessidade excessiva de ser admirado e reconhecido, buscando a atenção e os elogios dos outros a todo custo. Pode se apresentar como superior ou arrogante em algumas situações, mas por trás sempre há uma profunda insegurança. E temos por último o padrão controlador vingador, que ele sente um desejo de retribuir de forma má, de dar o troco, geralmente motivado por mágoa ou ressentimentos do passado. Ele tenta controlar a situação através da punição ou da retaliação, carrega mágoas do passado e usa a relação atual para gerar punição emocional. Tem como objetivo causar dor ou impedir o crescimento do outro. Ele usa esse sofrimento passado como justificativa para prender, punir ou destruir o outro emocionalmente. Então, o que fazer para sair de uma relação de dependência emocional? Em primeiro lugar, a autoconsciência. Reconhecer que você está numa relação de dependência
é o primeiro e mais crucial passo. Você precisa também de fortalecer sua autoestima, trabalhar o amor próprio, a confiança em sua própria capacidade e valor. Separar emoção de obrigação. O sentimento do outro é legítimo, ok, mas não é sua responsabilidade a felicidade do outro. Você precisa de assumir a responsabilidade. Entender que sua felicidade e suas escolhas são de sua responsabilidade, não do outro, e nem o contrário, a do outro não é sua responsabilidade. Definir limites, aprender a estabelecer limites claros nas relações, a dizer não e a proteger sua energia e seu espaço. Não é necessário romper o vínculo, apenas romper a interferência. Praticar a autonomia. Começar a tomar pequenas decisões por conta própria, construindo gradualmente a confiança em si mesmo. E buscar ajuda profissional. Caso a sua jornada seja complexa, o apoio de um profissional é fundamental para te guiar nesse processo de desvinculação e reconstrução.